Prontinho. Começar. Então, pessoal, a gente ficou... O último dia faz 3 semanas, né? Porque a gente saltou 2 semanas. Eu vou voltar um pouquinho para não ficar uma coisa... Deve ter gente que nesse período deu uma dispersada. Então, para quem está com o livro, vou retomar quase no início, na página 15. No primeiro parágrafo da página 15, está escrito assim: nas mencionadas relações com os pais e irmãos... A introdução. Na introdução, né? Não, gente, desculpa, gente. Olhei totalmente errado aqui, peraí. Calma aí. 47, não é? Nossa, é na página 47. Ah, tá bom, né? Na parte, deixa eu ver, 5, tá, 5. Na parte 5, né, 2 massas artificiais, igreja e exército. Aí eu vou retomar aqui na página 47, começa o parágrafo com na igreja. Na igreja, podemos com vantagem tomar a igreja católica como modelo, prevalece. Quem está no PDF é 35. Okay? Quem estiver no PDF é 35. Vou para cegas. Então vamos lá. Na igreja, podemos com vantagem tomar a igreja católica como modelo, prevalece, tal como no exército, por mais diferentes que sejam de resto, a mesma simulação, ilusão de que há um chefe supremo que ama com o mesmo amor todos os indivíduos da massa. É de se sublinhar aí a palavra ilusão, né? Quer dizer, se o fator de coesão, como a gente já viu, e vai retornar a isso, né? Para que haja libido entre os elementos do grupo, é importante, né? Uma libido investida primariamente no líder, pelo menos nos grupos que tem líder. Então é importante dizer que isso aqui é um elemento importante para que um líder funcione para a massa. Algo fundamental é que ele consiga, vamos dizer assim, vender a ilusão, transmitir a ilusão, parecer que ama todos igualmente. Porque a gente vai se perguntando aqui aos poucos também, quer dizer, se o líder está na causação de muitos dos fenômenos, quase que na causação, né, ele é um fator importante na causação da formação de grupo, a gente tem que perguntar que características que esse líder tem. A gente viu lá atrás que ele tem que passar uma imagem de ser impetuoso, corajoso, né, mais corajoso do que os outros, às vezes até um tanto quanto violento, né, quer dizer, forma de demonstração de um poder que os outros não teriam, tudo mais. Mas um fator que parece que é fundamental, né, além dessa captura, né, por ser corajoso, audacioso, essa captura libidinal vai acontecer também porque o líder tem essa capacidade de vender a ilusão, de fazer com que compre a ilusão de que ele ama a todos do mesmo jeito, da mesma forma. Então, tudo depende dessa ilusão. Veja, tudo depende dessa ilusão, não é uma frase qualquer. Se essa ilusão fosse abandonada, imediatamente se dissolveriam tanto a igreja como o exército, na medida em que a coerção externa o permitisse. Porque são instituições, essas daqui, elas são estáveis e organizadas. Então, tem uma coerção externa ao indivíduo, né? Seja no exército ou na igreja, por modos diferentes, o indivíduo é pressionado, né, a não sair do grupo, da massa. Mas o fator fundamental, olha, é a ilusão de que todos são amados do mesmo modo, pelo líder. Esse amor a todos é formulado expressamente por Cristo, que é o líder no caso da igreja. O que fizeste a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Ele se relaciona com os indivíduos da massa crente, Cristo, ou o líder, né? Ele se relaciona com os indivíduos da massa crente como um bondoso irmão mais velho. É um substitutivo paterno para eles, isso é importante, né? A figura desse líder é de um substituto paterno. Todas as exigências feitas aos indivíduos derivam desse amor de Cristo. Então, as exigências e o próprio amor de um indivíduo pelo outro dentro do grupo ou da massa está relacionado aqui com o amor
por Cristo. O amor pelo líder, portanto, é primário. O amor pelos indivíduos do meu grupo é secundário, né? Tudo bem por aí até agora? Quiser interromper, interrompam. Então, todas as exigências feitas derivam desse amor de Cristo. Há um traço democrático na igreja, justamente porque diante de Cristo são todos iguais, todos partilham igualmente o seu amor. Não é sem profunda razão que evoca-se, né, a semelhança entre a comunidade cristã e uma família, e que os crentes se denominam irmãos em Cristo. Isto é, né, irmanados pelo amor que Cristo lhes tem. Então, irmanados pelo amor que o líder lhes tem, essa ilusão de amor igualitário. Fico pensando no caso de Cristo, né, se esse que promove a unidade, o líder, né, ele é um líder transcendente, né, então é mais difícil, me parece, se decepcionar com esse tipo de líder, né. Não há dúvida de que a ligação de cada indivíduo a Cristo é também a causa da ligação deles entre si, né? Então, a ligação de cada indivíduo com o líder é a causa da ligação deles entre si. Algo parecido vale para o exército. O general é o pai, que ama igualmente todos os seus soldados, e por isso eles são camaradas entre si. Né? Na igreja se fala irmão, no exército camarada. O exército se diferencia estruturalmente da igreja pelo fato de consistir num escalonamento desse tipo. Tem uma hierarquia, né? Cada capitão é como que o general e o pai de... Cada capitão é como o general e o pai de sua companhia. Cada suboficial é como o pai, né, o general e o pai de sua unidade. Então, eu tenho a figura do grande pai, que é o general, depois o capitão, né? Ele é filho do general e pai do que vem na hierarquia a seguir, né? Uma hierarquia semelhante formou-se também na igreja, mas ela não tem o mesmo papel econômico, porque é de supor que Cristo tenha mais saber e mais cuidado em relação aos indivíduos do que pode ter um humano, um general humano, né? Cristo é inumano, né? Cristo é um ideal. O general, o capitão já não são. A essa concepção da estrutura libidinal do exército se objetará com razão que nela não há lugar para as ideias de pátria e de glória nacional e outras assim tão importantes, né? Ele vai supondo que tem alguém aqui discutindo com ele, dizendo, olha, mas as ideias de pátria e glória nacional? Bom, a resposta é que esse é um outro caso, menos simples, de ligação de massa, e como mostram os exemplos de grandes comandantes, César, Wallenstein, Napoleão, tais ideias não são indispensáveis para a existência de um exército. Mais adiante abordaremos brevemente a possível substituição do líder por uma ideia condutora e as relações entre os dois. Ele está dizendo aqui que é mais importante, né, a transferência com o líder no exército do que, vamos dizer assim, uma transferência com uma ideia, né, a ideia de nação, por exemplo. Só que eu fico pensando, ele coloca como coisas diferentes, então, né? Um grupo que o que faz a unidade é um líder, e um grupo que o que funciona como líder é uma ideia. Só que eu fico pensando aqui, não é algo que ele discute, mas se Cristo, no caso da religião, não é um misto de, né? Algo como um indivíduo, ele é individualizado, personificado, mas não é alguém que tem um estatuto de uma ideia também, né? Um condensador de algumas ideias, né? Mas ele nem discute isso. Cristo, para ele, é um líder para a religião, tal qual o general é um líder para o exército, e isso é o fator mais fundamental da figura do líder. A negligência de... não, peraí. Substituição por uma ideia condutora. A negligência desse fator libidinal no exército, mesmo quando não é o único operante, parece não apenas uma falha teórica, mas também um perigo prático. O militarismo prussiano, que era tão pouco psicológico quanto a ciência alemã, possivelmente teve que aprender isso na Grande Guerra Mundial. Aí ele vai falar das neuroses de guerra. Não, a negligência... Como que é o seu nome? A Natália está perguntando aqui que negligência é essa que ele fala, né? O fator libidinal.
É porque o Freud, nesse momento, ele está pensando que se eu coloco uma ideia, por exemplo, a ideia de nação, como o que unifica o grupo, o exército, eu tô sendo negligente com a ideia de investimento libidinal. Para o Freud, o que é fundamental aqui é cada indivíduo se conecta por investimento libidinal ao líder, e por conta desse investimento libidinal no líder, e por conta do líder produzir essa ilusão de que ama todos do mesmo jeito, então, por fatores libidinais, eu me conecto libidinalmente também aos meus colegas de grupo, entende? E essa perspectiva de colocar uma ideia como unificador do grupo no lugar de um líder, para ele dispensa essa explicação da via, né, das vias libidinais. E para ele é o ponto fundamental que ele está trazendo aqui de novidade para a teoria acerca da formação de massas e de grupos, né? Wesley, a gente pode ter, dentro da ideia do Freud, pensar numa ideia mobilizando as massas em vez de um líder, como aqui na nossa massa de janeiro. Sim. A ideia de Deus e a ideia, né, de a pátria, né, acima de todos e Deus acima de tudo, não, ao contrário, Deus, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que são ideias mais do que um líder. Sim, o Freud está meio que nessa posição aqui, Marta, agora, né? Ele joga para depois, né? Que o caso de quando uma ideia faz essa função, a gente vai tratar mais tarde. É uma coisa mais complexa. Né? Aí ele está dizendo assim, por enquanto vamos deixar essa... Mas eu estava colocando aqui, né, que no exemplo que ele dá da religião, cria-se alguma coisa entre um indivíduo e uma ideia, né? Um condensador de ideias, né? Você vê que no caso da religião, já meio que ele... Mas para ele ainda Cristo é mais do que um condensador de ideias, ele é um condensador libidinal, de captura libidinal dos indivíduos, do grupo, né? Uhum. Acho que é isso, por enquanto. Tá. Na 38. No PDF. 40... Celular. Você tem ele aí? Aí ele começa a falar o militarismo prussiano, não sei o quê, vai falar das neuroses de guerra. Então, isso aqui eu vou pular um pouquinho, porque não acrescenta muito. Vamos para a página 49. O parágrafo seguinte. Notemos que nessas duas massas artificiais... Está no PDF 37. Lembrando que, assim, que massa artificial sempre, para mim, é mais claro quando a gente pensa em massas estáveis, né? Tem massas instáveis, mais espontâneas, e massas mais estáveis. Ele chama de artificial, mas eu acho que a ideia de estabilidade é mais esclarecedor, é um nome mais claro. Notemos que nessas duas massas artificiais, cada indivíduo se acha ligado libidinalmente ao líder. Isso é bem importante, hein? O Cristo, o general, por um lado, e aos outros indivíduos da massa, por outro lado. São dois vetores, né? Uma ligação líder e uma ligação com os meus iguais no grupo. Só que a minha ligação com os meus iguais, eu estou insistindo muito nisso, ela depende da minha ligação pelo líder. Se for rompida a relação com o líder, desagrega tudo. As pessoas na massa, nessa formação de massa, elas não amam né? Eu não amo o meu irmão, o meu igual, se não houver um líder, né? Um pai, uma espécie de pai, né? Ele vai dizer uma função parecida com a de pai, né? A que eu amo primeiro, né? Se o amor por Cristo ou pela figura do general, né, for rompido, eu não amo mais ninguém nesse grupo. Esse grupo se dispersa. Como essas duas ligações se comportam entre si, se são da mesma espécie, o mesmo valor, como podem ser descritas psicologicamente, isso devemos deixar para uma investigação posterior. Mas já nos atrevemos a reprovar ligeiramente os demais autores por não terem apreciado suficientemente a importância do líder na psicologia das massas. Vocês vão lembrar lá que o autor que a gente estava vendo, o Le Bon, né? Freud, no fim do capítulo 2, 3, chama atenção para isso. Ele faz muitas observações importantes, mas se esquece da importância do líder. Enquanto a nossa escolha, desde o primeiro objeto de investigação, nos colocou em posição mais favorável.
quer nos parecer que nos achamos no caminho correto, que pode esclarecer o principal fenômeno da psicologia das massas, a ausência de liberdade do indivíduo na massa. Isso aqui é uma coisa, no outro encontro, eu dei bastante destaque para isso aqui, porque, quer dizer, uma das seduções, né, dessa ligação com o líder e do pertencimento, quase assim, uma despersonalização na massa, é que uma vez que eu estou submetido ao líder, logo dissolvido na massa, eu perco a minha liberdade. O Freud está dizendo que isso é um atrativo, né? Poderia, né? Alguém ingenuamente poderia achar, não, mas se eu perco a liberdade no grupo, então eu não entro no grupo. Não, é um dos fatores que fomentam essa formação, né, das massas, né? Eu lembrei até, eu falei de um texto que está dentro dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é o Grande Inquisidor, que o Cristo volta, né, na Idade Média, e o grande inquisidor tem uma conversa com o Cristo, dá uma bronca nele, e fala assim, você vai vir com essa conversa de liberdade, de amor, não sei o quê, não sei o quê. Isso não funciona. A sua igreja, essa que eu mantenho, ela existe até hoje, porque essa igreja soube que o que os homens mais querem é não ter liberdade. Os homens têm medo da liberdade. E aí ele dá uma esculhambada em Cristo, né? Não me venha com essa sua conversa aqui. No fim das contas dessa história, Cristo é condenado pelos cristãos à morte. Né? Então, o Freud diz, né, que a literatura veio antes, a psicanálise veio depois para organizar o que a literatura já sabia, né? Essa observação do Freud sobre a importância da ausência de liberdade do indivíduo na massa como um atrativo, né? Isso está lá, antes de Freud, no Grande Inquisidor do Dostoiévski. Se ocorre para cada indivíduo uma tão pródiga ligação afetiva em duas direções, do líder com o meu igual, não será difícil derivar dessa situação aquilo que se constatou, ou seja, a mudança e limitação de sua personalidade. É uma espécie de despersonalização. Um outro indício de que a essência da massa, a essência, reside nas ligações libidinais nela existentes, nos é proporcionado pelo fenômeno do pânico, que pode ser mais bem estudado nas massas militares. O pânico surge quando uma massa desse tipo se desintegra. É caracterizado pelo fato de as ordens do superior não serem mais ouvidas e cada um cuidar apenas de si, sem consideração pelos demais. As ligações mútuas cessaram e uma angústia enorme sem sentido é liberada. As ligações mútuas cessaram. Por quê? Porque algo aconteceu na relação dos indivíduos com o líder. Então, se não as ordens do superior já não são mais ouvidas, né? Se foi rompido, né, a ligação libidinal com o líder, as ligações libidinais mútuas também cessam. Há uma dispersão e essa dispersão provoca uma angústia. Naturalmente, aqui também se insinua a objeção de que seria o contrário. Tem gente, né, que vai dizer que a angústia, como se ele dissesse isso, tem gente que vai dizer que a angústia cresceu de tal forma que pôde superar todas as considerações e ligações libidinais. McDougall mesmo chegou a utilizar o pânico como exemplo típico da intensificação de afeto por contágio, por ele enfatizada. Mas, desse modo, a explicação racional falha completamente aqui. O que se deve explicar é por que a angústia se tornou tão grande. Então, veja, autores como McDougall vai pensar em fatores como o afeto por contágio, que a gente já viu isso aqui, uma espécie de vírus afetivo que contamina a massa, mas também vai pensar que a angústia dissolve a massa, né? A angústia precede a dissolução da massa. O Freud está dizendo, não, a dissolução da massa, né? A caída do líder e a caída da minha ligação libidinal com os meus iguais, é isso que provoca a angústia. A angústia, portanto, é secundária. Ela é efeito e não é causa. Tudo bem?
o que se deve explicar é porque a angústia se tornou tão grande. Não se pode culpar a magnitude do perigo, pois o mesmo exército que agora sucumbe ao pânico, talvez, numa situação simples, talvez tenha enfrentado perigos igualmente ou até grandes ou até maiores. E é quase da essência do pânico não guardar relação com o perigo. Até nas crises individuais de pânico, né, não tem muito a ver, né, se de fato, factualmente, eu estou numa situação de perigo. Então, ele está dizendo, olha, o perigo real não tem tanto a ver, se ele influencia, mas não tem tanto a ver, assim, com essa dissolução da massa. Né, o que tem a ver, o que é causa da dissolução da massa é a perda dos vínculos libidinais. Então, esse mesmo exército enfrentou problemas grandes, ou igualmente grandes, até maiores, e não houve dissolução. E é quase da essência do pânico não guardar relação com o perigo real. Às vezes, né, o pânico irrompendo nas ocasiões mais triviais. Se o indivíduo tomado de angústia pânica passa a cuidar apenas de si mesmo, demonstra haver compreendido que cessaram as ligações afetivas que até então minorizavam, né, apequenavam para ele o perigo. Agora que se defronta sozinho com o perigo, pode certamente estimá-lo mais. Né? Um perigo que parecia pequeno vai parecer maior agora que eu me desconectei da massa. Sucede, então, que o medo, o pânico, a angústia, né? O termo em alemão Angst pode ser medo e pode ser angústia, né? Ele fica variando aqui, o tradutor que fez no caso. Eu acho sempre melhor ler como angústia. Ainda que na ideia de angústia esteja aí implicada algo do campo do medo também. Então, sucede então que a angústia pânica pressupõe o afrouxamento da estrutura libidinal da massa. E a ele reage de modo justificado, e não o contrário. Que as ligações da massa sejam destruídas pelo medo do perigo. Então, enfim, ele está repetindo a mesma coisa. Não é o perigo que destrói as ligações libidinais. São as ligações libidinais que fazem com que cada indivíduo se sinta em perigo e angustiado, uma angústia pânica. Essas observações, né, que ele fez não contradizem de modo algum a afirmação de que a angústia da massa cresceria desmedidamente por indução ou contágio. Lá atrás ele fala, indução ou contágio não é o fator primordial, mas também não é que não existe indução ou contágio, né? Essa espécie de vírus transmissível, não? Eu vejo outro, e tendo uma reação de pânico, e isso também pesa para que eu entre em pânico, mas não é um fator decisivo ou primordial. A concepção de McDougall é pertinente no caso de o perigo ser realmente grande e não existirem relações afetivas fortes na massa, condições que se realizam, por exemplo, quando irrompe um incêndio num teatro ou local de diversões. Ele está falando, a concepção do McDougall de que o contágio, né, afetivo é o mais importante, só acontece quando o perigo real ele é tão maior do que a fortaleza que se obtém da ligação em massa, que, né, tudo se dissolve. Por exemplo, né, um prédio, vamos supor que o prédio do exército, da igreja, né, pega fogo, né? É bem provável que ainda que tenha uma massa com ligação libidinal, como ele está propondo aqui, vai todo mundo sair correndo, né? É possível que até atropele uns aos outros, né? Então, ele está dizendo, se o perigo é tão imenso e imediato, até pode ser, mas em casos muito excepcionais. Veja, no caso da guerra, ele já acha que não se justifica, né? Eu posso estar sendo pouco atacado ou muito atacado, que o que vai ser decisivo vai ser se a conexão com o líder, com a massa, né, a conexão libidinal continua sólida, e não o perigo real. O caso mais instrutivo e inútil para nossos fins é o mencionado acima, em que um corpo de exército sucumbe ao pânico, embora o perigo não ultrapasse a medida habitual, muitas vezes tolerada. Não se pode esperar que o uso da palavra pânico esteja fixado de maneira clara e inequívoca. Às vezes, ela designa qualquer medo coletivo. Outras vezes, também o medo de um indivíduo, quando excede qualquer medida. E, com frequência, né, a palavra pânico parece reservada para o caso em que a irrupção do medo ou da angústia não é justificada pela ocasião. Repito, né, no diagnóstico lá do DSM, né,
Quer dizer, é um fator importante, né? Quando não há eu entro numa angústia pânica, como Freud chama, e não tem nada que justifique isso no nível factual. Se tomarmos pânico no sentido de medo coletivo, poderemos estabelecer uma analogia de vasto alcance. O medo do indivíduo é provocado pela magnitude do perigo ou pela interrupção de laços afetivos. Ele diz que os laços afetivos são mais importantes. Este último caso é o da angústia neurótica. De igual maneira, o pânico nasce, né, o pânico coletivo, né, a coisa coletiva, nasce pela intensificação do perigo que afeta a todas. Ou, né, e aí o motivo mais importante, a cessação dos laços afetivos que mantém a massa coesa. E este caso é análogo ao medo neurótico. Ele está falando, né, o medo do indivíduo, o medo, ele chama indivíduo, né? Por motivos de ser lacaniano, ele tem a mania de, né, recorrer a sujeito. Mas aqui ele está tratando como indivíduo, né? O que acontece no indivíduo neurótico e o que acontece na coletividade, né, no que diz respeito à angústia pânica, ao pânico, são muito parecidos. Era engraçado, se você pega o conceito do Lacan, o Lacan relendo Inibição, Sintoma e Angústia do Freud, quando o Lacan vai reler o conceito de angústia, ele usa um termo que eu acho interessante, que angústia é a falta da falta. Inclusive, a gente utiliza muito na clínica com criança para pensar que a criança ela tem angústia porque falta, ou seja, por exemplo, a presença maciça... Mas o Freud tem uma concepção diferente, né, que o Lacan vai colocar em xeque. Ele vai pegar a angústia, por exemplo, nesse caso, como um desligamento de objetos. Né? É o oposto. Eu não estou ligado ao líder, nem estou ligado aos iguais. Não estou ligado libidinalmente aos outros, né? Os meus irmãos de massa. Então, quando há esse desligamento libidinal, isso por Freud acontece na coletividade do indivíduo. Quando há um desligamento libidinal do objeto, vem a angústia, né? A angústia muito potente. O Lacan, no começo do ensino dele, pega a mesma perspectiva do Freud, quer dizer, a angústia é a falta de objeto, de uma ligação com o objeto, e depois ele vai dizer o seguinte, mas aí vejam, aí o Lacan é outra coisa, o Lacan vira do avesso e fala assim, não, o que provoca a angústia é a falta da falta. Quando tem um objeto que parece tamponar toda a minha falta, aí é que eu me angustio. Mas não é essa a perspectiva freudiana aqui. Então, é por isso que eu estou guardando aqui. É o avesso. Porque vocês vão ver nos textos, por exemplo, que a gente trabalha Lacan e clínica com criança, a gente sempre trata a angústia como a falta da falta como uma decisão. Já decidimos que é assim. Mas, na verdade, quando você volta no Freud, é o oposto do que o Lacan está dizendo. Sim. A angústia como uma queda e não como a falta da falta, como isso está ok para vocês? Uma coisa que eu queria perguntar, está indo devagar demais, rápido demais? Alguém deu uma luz. Uma luz no fim do túnel. Se o Lacan e o Freud têm um posicionamento diferente. Em vários conceitos. Como que vocês decidem, assim, que adotar para os seus pacientes, assim, que leram, ou não, tudo certo, bem também? Então, como o próprio... Conta para eles, acho que ninguém ouviu a pergunta. não sei se vocês ouviram a pergunta, a Lorena está perguntando aqui, se o Freud e o Lacan, eles não coincidem os conceitos sempre, como é que a gente decide qual conceito adotar? Na verdade, isso é engraçado, o Freud não concorda com o conceito sempre dentro da obra do próprio Freud, e o Lacan não concorda com o conceito sempre dentro da obra do próprio Lacan. Por exemplo, o conceito de pulsão em Freud. A gente pode falar de 3 elaborações diferentes, 3 tempos diferentes da própria elaboração do conceito de pulsão. No primeiro momento, ele pensando em pulsão sexual e não sexual, depois pulsão de vida e de morte, depois toda pulsão é pulsão de morte no final das contas, por exemplo. Então, dentro da própria obra do Freud, o Freud, ele vai mudando. Até porque eu acho que a única possibilidade deles não mudarem é que eles tivessem morrido, ressuscitado, voltado e escrito. Como a obra deles foi escrita ao longo da vida toda... por exemplo, o Freud ainda, o primeiro texto foi publicado com mais de 40 anos, 44, se não me engano.
que é a interpretação dos sonhos. Então, ele antes já tinha feito doutorado, inclusive ele escreveu uma tese sobre o sexo das enguias, né? O sexo das enguias. Era uma pesquisa sobre se achavam que as enguias não tinham gônadas. Gônadas Bolas. são as bolas, né? As enguias não têm bolas, e o Freud foi provar que as enguias tinham bolas. Essa foi a pesquisa do Freud, se as enguias tinham ou não tinham bolas. Então, abandonando as Gônadas, bolas, abandonando as bolas das enguias, o Freud foi caminhando no rumo aí do que viria a ser psicanálise, mas o texto originário da psicanálise ele funda com 44 anos, mais ou menos, em 1900. Agora, nesse caso aqui, no caso do grupo, né, parece que é tão coerente isso que o Freud está propondo, né, então a gente entender a angústia como uma desconexão libidinal com o objeto. Funciona muito bem. Se a gente for pensar de um outro jeito, aí a gente vai ter que ter o trabalho para explicar desse outro jeito. Então, né? A única coisa que eu vou apontar é a mesma lógica. O Lacan ainda começou mais novo, ele começou a estudar psicanálise ainda antes dos 30 anos de idade. E viveu 80. Então, ele teve mais de 50 anos de elaboração teórica. Já tinha o Freud antes. E já tinha o Freud antes. O Freud não tinha ninguém antes. E o Freud não tinha ninguém antes. Então, assim, no final das contas, a gente tenta localizar de qual conceito a gente está falando em qual tempo da obra. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre gozo no seminário 7, ou no seminário 11, ou no 17, ou no 20, ou no 23, a gente localiza. Estou tratando aqui do conceito de gozo do seminário 20 do Lacan, ou estou tratando aqui do seminário... então, a gente tenta localizar cronologicamente em qual momento aquele conceito está. Na verdade, é um tanto quanto equivocado, quando a gente fala isso levianamente, ok, né? Em publicaçãozinha de Instagram, ok. Mas quando a gente vai escrever um texto, no final das contas, a gente tem que dizer em qual momento da obra do Freud e do Lacan nós estamos dizendo, porque a obra modifica ou em qual contexto, né? O contexto de qual texto, o contexto de qual seminário, né? Porque... Mas aqui, década de 20, por exemplo... Agora, o Freud ele vai carregar a ideia da angústia, até inibições, sintomas e angústia, ele vai carregar desse modo. O Lacan é que vai pegar esse texto do Freud, de inibição, sintoma e angústia, e falar, na verdade, o Freud, o que ele queria dizer, dizer o oposto do Freud. Ele faz muito isso. Tem uma coisa que eu acho sempre, eu gosto de retomar isso, tem um termo do Hegel que é traduzido como supra-sumir. Porque a gente está falando aqui dos autores ter vários momentos, né, eles vão... pode dar a ideia que é uma linha do desenvolvimento, né? Então, o que está no início de Freud é errado, o que está no final é certo. Lacan corrigiu Freud, porque Lacan veio depois. O Lacan do seminário 20 está certo, o Lacan do seminário 4 está errado. Não é assim, né? Eu gosto muito dessa palavra supra-assumir, que é a ideia de eu supero, mas eu mantenho. Eu supero, eu faço uma nova formulação. Mas isso não deleta a anterior. Isso não apaga a anterior. Então, a gente pegar a sua pergunta, né, Lorena? A gente pode pensar o caso clínico, por exemplo, a partir do que o Lacan propõe no seminário 10 como angústia, como falta da falta, mas sem jogar fora, sem descartar a possibilidade de que eu possa encontrar ali uma angústia nos termos formulados por Freud nesse texto. A angústia é um desligamento, né? Advém de um desligamento ao objeto, né, um desligamento libidinal. A desintegração... Onde eu estava? Eu acho que a gente começa o próximo parágrafo, não? Se... Tá. Se acompanhando, página 52. Se acompanhando McDougall, descrevemos o pânico como uma das mais nítidas produções da psiquismo de grupo, né, uma mente grupal, chegamos ao paradoxo de que essa alma coletiva suprime a si mesma numa de suas manifestações mais notórias. Não é possível duvidar que o pânico signifique a desintegração da massa. É um efeito, né? O pânico como um efeito da desintegração da massa. O pânico, acarreta o fim de todas as considerações que os indivíduos da massa demonstram uns pelos outros. O pânico vem depois da dissolução, né? Mas quando chegamos ao pânico coletivo aqui, significa que aí é o sintoma de que a massa realmente, ninguém tem consideração mais por ninguém.
Eu lembro que acho que no primeiro dia eu evoquei que um acontecimento na Inglaterra, no fim da década de 80, num estádio de futebol, num jogo do Liverpool, em que não havia nenhuma grande rivalidade ali entre aquelas torcidas. Era o Liverpool com um time que chama Nottingham Forest. Não tinha nenhuma grande celeuma ali, nada que dissesse aquele jogo ia acontecer alguma briga e tudo, né? Não era, sei lá, um Fla-Flu, São Paulo e Corinthians, não era isso. E aí acontece algo ali que eu teria que ter os dados ali para tentar analisar o que aconteceu, né? Algo complexo ali, mas viram eles entram num estado de angústia, pânica, né? Como ele está dizendo aqui. O estádio estava muito, muito cheio e pessoas, por exemplo, eu sou torcedor do Liverpool, eu nem odeio o outro time, muito menos o outro torcedor do Liverpool, mas pessoas foram pisoteando as outras. Então, olha, aqui está dizendo, né? Quando chega no pânico, total desconsideração pelo indivíduo da massa. Né? E aí morreram cerca de 100 pessoas em um dia por um evento assim. Mas e mesmo, por exemplo, em Israel, acho que a primeira celebração religiosa que teve depois da pandemia, morreram também, não me lembro agora quantas pessoas, mas também mais de 100. Foram centenas. Foram centenas. E numa celebração religiosa que não tinha nem Fla-Flu, não tinha nenhum contra o outro, estava todo mundo com a mesma fé e eles pisotearam ali no pânico. Nesse caso, tem uma hipótese, veja que o Freud vai falar, em geral, o que é fundamental, a gente tem que entender para a dissolução e para o pânico, é a dissolução o que é fundamental para o pânico é a dissolução da ligação libidinal, mas ele está falando em perigos muito, 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 muito grandes e iminentes, nem essa ligação libidinal sobrevive. Então, assim, a ideia é uma igreja que pega fogo, né? O quartel que pega fogo, o fogo que se alastrou, né? Ou essa coisa do estádio. Uma hipótese que se tem é que estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que começou a faltar ar. Pessoas tiveram a sensação de falta de ar ou estava realmente faltando ar. E aí as pessoas entram em pânico, né? A palavra que a gente usa. E aí, pouco importa, ninguém era inimigo de ninguém no estádio naquele dia. Né? Pelo contrário, eu tinha ali, eu estava na torcida do Liverpool, os outros eram meus iguais aqui. Ela acarreta o fim de todo... A ocasião típica para um acesso de pânico se assemelha muito à descrição feita por Nestroy em sua paródia do drama de Hebel sobre Judite e Holofernes. Nela, um soldado grita: o general perdeu a cabeça. E com isso, todos os assírios se põem a fugir. A perda do líder, em qualquer sentido, a confusão que daí resulta faz irromper o pânico ante um perigo que permanece. Com a ligação ao líder, desaparecem também, via de regra, as ligações recíprocas dos indivíduos da massa. A massa se pulveriza como uma lágrima batávica de que quebramos a ponta. Faz de conta que eu consigo entender essa metáfora aqui. Tem uma nota toda feita, ajudante. Não, deixa a nota aqui. A desintegração de uma massa religiosa não é tão fácil de observar. Será? Né? Tem religião aí com... Quantos anos tem o budismo? Sei lá, 5.000 anos? O cristianismo tem 2.000, alguma coisa, né? 2023, exatamente. 2023. Então, a desintegração de uma massa religiosa não é tão fácil de observar. Há pouco me veio às mãos um romance inglês de procedência católica, recomendado pelo bispo de Londres, intitulado Quando Ficou Escuro, que ilustra de maneira hábil, a meu ver, pertinente, essa possibilidade e as suas consequências. O romance narra no tempo presente, ele diz que o líder na religião é Cristo, né? A figura que... O romance narra no tempo presente como uma conjuração de inimigos de Cristo e da fé cristã consegue fazer que se encontre em Jerusalém um sepulcro com uma inscrição em que José de Arimateia confessa que, por razões de piedade, retirou secretamente o corpo de Cristo de sua sepultura no terceiro dia depois do enterro e sepultou ali, né, onde aquele lugar sagrado que as pessoas visitam até hoje em Israel, né?
Ou seja, né, Cristo não ressuscitou, né, se o corpo dele foi tirado por piedade. Com isso, é invalidada a ressurreição de Cristo e sua natureza divina. E a consequência dessa descoberta arqueológica é uma convulsão da cultura europeia e um aumento extraordinário de todos os crimes e de atos de violência, que diminui apenas quando o complô dos falsários é revelado. Era uma farsa. Tem um filme, que nem é um bom filme, que se chama O Corpo, que eu não lembro se lá era uma farsa ou não. O filme não é bom. Mas acha o corpo de Cristo. Encontra o corpo de Cristo. Seria um evento dessa ordem, né? E com Cristo, né, com Cristo não havendo a imortalidade de Cristo, e Cristo não sendo mais divino, haveria uma dissolução da igreja, né? Da igreja cristã, no caso. O que vem à tona nessa imaginária desintegração de uma massa religiosa, imaginária porque estava no romance, né? Não é medo, para o qual não há ensejo, mas impulsos implacáveis e hostis contra as pessoas, que devido ao amor comum a Cristo não se haviam manifestado até então. Mesmo durante o reinado de Cristo, se acham fora dessa ligação os indivíduos que não pertencem à comunidade de fé, que não o amam e que ele não ama. Por isso, uma religião, está dizendo Freud, mesmo que se denomine a religião do amor, tem de ser dura e sem amor para com aqueles que não pertencem a ela. Fala-se amar a humanidade inteira, mas no fundo o que a gente observa é que tem um amor entre irmãos, né? entre fiéis. O restante vai para o inferno. No fundo, toda religião é uma religião do amor para aqueles que abraçaram. E tende a crueldade e a intolerância para com os não seguidores. É uma posição de Freud, pode ser discutida, enfim. Mas que tem algo dessa ordem, tem algo dessa Inclusive, ordem. eu acho isso muito engraçado quando uma criança pergunta assim, qual que é a religião? Aí você fala, não tenho religião. Aí a criança olha para você e fala assim, você não tem medo? Aí eu, de quê? De não ter religião. Por que eu teria medo de não ter religião? Você não tem medo, e ela não consegue passar dessa fase, né? Do que é não ter medo. Porque, de algum modo, eu acho que essa ideia de que parece que a parte mais importante que é passada desde muito pequeno sobre a religião é o perigo de não a tê-la. Sim. Você tem uma proteção se você tem, e um abismo se você não tem. Porque a religião, né, tem um medo, né? Quem é religioso tem mais medo disso ainda, e a criança, acho que nossa cultura, né, ela é profundamente judaico-cristã, né? Sei lá, as leis, a filosofia, para todo lado que você olhar, você pode ser o mais maldito dos ateus, que você está embrenhado em ideias que vêm, né, a própria culpa judaico-cristã está em você também. Mas só voltando ao texto aqui, nessa história... Eu ia falar que essa coisa eu não tenho religião desde que me entendo por gente. Aí um dia eu estava dando carona para minha madrinha, que é muito religiosa, e ela me alugando, ela sentada no banco de trás, você lembra disso? Me alugando sobre ter que ter religião, e de repente passou, não sei se foi um tatu, um tamanduá, alguma coisa na pista, eu freiei e falei, nossa senhora! Tá vendo? Tá, né? O judaísmo cristão está na linguagem, está em tudo, né? Eu acho que é bem comum quando me assusta falar... Até hoje ela é convicta que eu sou religiosa. A gente falar alguma coisa. No fundo, Oh, meu Deus! Né? Me diga aí qual ateu não fala, oh, meu Deus, quando... Né? Não significa que ele seja um crente, não é assim, né? Mas o que eu estava dizendo às vezes, até gente que não tem religião tem um certo medo de uma dissolução religiosa, porque tem a ideia de que a religião, por esses vínculos que ela produz, diminui em algum aspecto, cria em algum aspecto uma coesão social, né, uma liga desse tipo que o Freud está falando, e diminuiria a violência. Vê que no romance escrito lá por não sei quem, o Quando Ficou Escuro, né, que o bispo de Londres indicou, veja que a ideia é que o autor provavelmente é um autor cristão, porque o que ele concebe na narrativa, né? Se prova que Cristo é mortal, mas depois é uma farsa. Mas no período que se prova, acha que a prova é verdade, que Cristo é mortal, uma onda de violência varre a Europa. Então tem a ideia de que a religião seria um fator de coesão
e de evitação da violência, o Freud diria, né, de controle da pulsão de morte, né? Aí, bom, às vezes religiosos perguntam, né, mas se você, veja, eu já ouvi essa pergunta, pessoa religiosa pergunta, mas se você não acredita numa vida eterna, se você não acredita em Deus, o que faz com que você não mate, não agrida outra pessoa? Tem uma coisa chamada empatia, né? Que é você ter a capacidade mínima, né, de se colocar na pele do outro. Né? Eu não enfio uma faca no outro porque eu sei a dor que é ter uma faca enfiada em mim. Eu acho que o Código Civil e Penal também ajudam. O Código Civil e Penal ajuda bastante, incentivo, né? Mas... das massas, assim, e eu penso, por exemplo, em alguns países da Europa em que a religião está morrendo. Sim. E as igrejas estão se transformando em bibliotecas, livrarias, boates. Clube de street. Mas as pessoas são extremamente bem organizadas, e civilizadas e cultas até, entendeu? Eles estão sempre ali, fazendo sua parte dentro da sociedade. Eles não são tão civilizados assim, não. Não, assim, mas eu fico imaginando esse caminhar da religião em alguns países, e foi nos Estados Unidos, que há tipo, esse fanatismo. Metade do país tem, metade não tem, né? Eu não entendo, mas aí eu entendo a religião como um controle de massa que funciona em alguns lugares, assim, até mesmo para dar um norte ou algum tipo de angústia espiritual. Mas será que os lugares, né? Pessoa, assim, tem uma questão assim que também. Tá, a Lorena está falando aqui sobre o declínio da religião em alguns países da Europa ali, né? Praga é considerada a cidade mais ateia do mundo. Só que ela teve 40 anos de ocupação da União Soviética, né? Porque a União Soviética... Mas não da Dinamarca. Mas há um aumento, né, da não religiosidade, né, de oposição laica, mas aí tem duas coisas, né? Tá, fica demonstrado ali que se as pessoas deixarem de crer, não exatamente elas vão cometer violência, agredir o próximo, não é assim. Mas também tem uma coisa, né, isso que eu estou falando, né, essa cultura ocidental é profundamente marcada, a cultura europeia é profundamente marcada pelo judaísmo e pelo cristianismo. Então, mesmo se a gente pensar numa sociedade 100% laica, sem religião, que não existe, existem as mais laicas, né? Mas, mesmo que a gente pense numa sociedade totalmente laica, no Ocidente, não dá para desconsiderar que valores judaico-cristãos foram abandonados também, né? Então, por mais, assim, tem uma crítica ferrenha do Freud à religião, eu tenho chamado a atenção para isso, né? A religião a gente não pode ver inocentemente como só tendo coisas boas, né? É inocência, mas só como coisa ruim também é inocência. Ainda que, bom, sendo psicanalista, né? Acompanhando Freud e Lacan, minha tendência é o ceticismo, mas é coisa pessoal, né? Uma vez a gente estava em Praga e me chamou a atenção porque as igrejas, a gente foi andando e a maior parte das igrejas, acho que tinha uma igreja que ainda era igreja, que inclusive o padre era muito rabugento, e dando bronca para ninguém entrar na igreja. Ele deu uma bronca e falou em tcheco, suponho. Isso aqui não é lugar de turismo, saiam daqui. Então, assim, a única igreja que sobrou como igreja, o padre não queria que ninguém entrasse, expulsando todo mundo realmente de entrar, e as outras construções muito bonitas, porque Praga é uma cidade que não foi bombardeada, então ela tem os prédios, tem os vários séculos coladinhos ali um no outro. E aí nos chamou a atenção, a gente passando em várias, e uma era uma boate striptease. E tinha pub, mas essa tinha também hostel, tinha uma igreja que era hostel, mas essa especificamente, e aí a cruz eles deixaram, e era o polidense. E aí eu pensei, eu falei, talvez exageraram. Mas lembrando disso, né, Praga, né, aquela região ali, o que a gente chama de leste europeu, que na verdade é o centro europeu, mas a gente chama de leste. O leste europeu, né, passou por 40 anos de regime de proibição, né, da religião, regime opressor, né, soviético. Então, deve ter um peso aí também, né? Agora, sei lá, já é diferente se a gente for analisar
A Alemanha, por exemplo, cai muito na Alemanha o índice de pessoas religiosas. Eu penso, o fato das igrejas estarem fechando, não necessariamente as pessoas estão deixando de ter os valores que são. Até porque eu acho que boa parte dos nossos códigos de lei tem, na base da escrita, alguma coisa judaico-cristã. Inclusive, se você parar bem para pensar, várias leis estão tendo que ser revisitadas e reescritas. Por exemplo, vamos pegar o conceito de família. Casais LGBT só podem se casar porque o STF resolveu interpretar homem e mulher de um outro modo. Mas na nossa Constituição de um país laico, está escrito homem e mulher. Curiosamente. Então, eu acho que mesmo na Constituição progressista, como foi a de 1988. Progressista, num país que se considerou laico, então tem alguma coisa que está entranhado na coluna vertebral do Ocidente, assim, né? Que acho que não saiu. Sim. A gente ia parar nesse ponto, né? Que tem-se na religião amar os crentes meus iguais, os que também acreditam, e é uma crueldade e intolerância com os nossos seguidores, né? Aí a gente tem que ler também uma questão de gradação, né? Isso aqui, essa intolerância, né, que chega à crueldade com quem não é seguidor, acontece no nível do fanatismo, né? Dentro, sei lá, do próprio islamismo, que a gente tem todo um trauma de ocidental com isso, né? Esse trauma, por alguns eventos, leva a generalizar, né? Não é verdade que o islamismo é uma religião, por excelência, assim, violenta e intolerante. Não é mais intolerante que o cristianismo. A gente tem essa coisa de a gente ser filhote, né, colonizado pelo Ocidente, a gente tem as ideias muito equivocadas, né? Eu vejo que muita gente fica muito surpreendido quando se vem a informação que, disparadamente, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Mas, assim, é disparado a religião que mais cresce, né? Por mais difícil que seja pessoalmente, não se deve recriminar os fiéis com muita severidade por isso. Ele está falando, não fiquem, né? Para os infiéis indiferentes, as coisas são psicologicamente bem mais fáceis nesse ponto. Se agora essa intolerância não se mostra tão violenta e cruel como no passado, não será lícito concluir que houve uma suavização dos costumes humanos. A causa deve ser buscada, isso sim, no inegável enfraquecimento dos sentimentos religiosos e das ligações libidinais que dos sentimentos religiosos dependem. Ele está dizendo de enfraquecimento, ó, tem a ver com a sua pergunta aí, né? O Freud nota que esse texto é de 1922. Há 100 anos ele está afirmando, né? Parece que essa capacidade da religião, né, de cooptar pessoas, né, de criar lastro libidinal, 21, parece que está caindo. Aí só que ele diz assim, ó, veja, se outra ligação de massa toma o lugar da religiosa, como a socialista parece estar fazendo, ele está falando isso em 1921, teve há pouquíssimo tempo a Revolução, 2 anos a Revolução Russa. Ocorre a mesma intolerância com os de fora que havia na época das lutas religiosas. E se as diferenças de concepções científicas viessem a ter algum dia importância igual para as massas, o mesmo resultado se repetiria também com essa motivação científica. A gente vê na pandemia, né, o quanto foi violenta uma reação que está no campo da ciência, né? Aquilo que a ciência dizia com relação à vacina, com relação à Covid, né, gerou uma luta, uma violência, sobretudo, dos que os que negavam, né, a posição da ciência. Eu nunca vi ninguém... Tem isso, ó, eu nunca vi ninguém que estava com a ciência batendo em alguém que era negacionista. Mas eu vi negacionista batendo em quem estava com a ciência, até matando. Mas ele está dizendo, olha, até no caso da ciência, a gente pode chegar a extremos dessa ordem, com argumentos... É que a ciência não costuma, vai dizer ele num outro momento, provocar exatamente um apaixonamento, né? Tudo bem que eu lembrava da vez passada, o Cioran dizendo que uma ideia, né, um conceito, se ele ganha o estatuto de Deus, eu posso estabelecer com um conceito, né, dar a um conceito um estatuto de divindade, e aí eu posso ser tão
cruel quanto mais fanático dos religiosos. Então, religião, né, esse vínculo de fanatismo, ele não é só religioso, ele pode ser, por exemplo, motivado por ideias socialistas. Né? O Stalin matou mais, né, num lugar onde o comunismo, né, o país era regido, né, por um sistema comunista, a religião era proibida, e o regime stalinista matou mais de 20 milhões de pessoas nos campos de trabalhos forçados, nos gulags. E na década de 30 aconteceu uma coisa na Ucrânia, que a Ucrânia até hoje, né, a gente tem tido, é um grande produtor de cereais. Eu não lembro qual cereal, acho que é soja, milho. A Ucrânia? É trigo. Trigo. Por isso que encareceu o pão. Tá. Na década de 30, a União Soviética, a Ucrânia pertencia à União Soviética, regime stalinista. O Stalin toma o acervo, né, o estoque de cereal da Ucrânia e distribui para os russos. E é a década da fome na Ucrânia, morrem 10 milhões de pessoas de fome. Então, e tinha gente ali defendendo o stalinismo. Então, é uma relação, porque isso que eu estou falando que é ingênuo, né, pensar que a religião tem só coisa ruim, como que só tem coisa boa, né? E a gente tem que distinguir dentre as experiências socialistas, ou até a gente tem que distinguir concepções socialistas que são diferentes. Né? Eu fico assustado, né, quando eu vejo gente hoje defendendo a reabilitação do Stalin. A ultradireita espanta mais, ela esteve no poder, né, e pode voltar ao poder agora com o Trump nos Estados Unidos, daqui a pouco. Mas a ultra-esquerda é assustadora. Se vocês entrarem no site do PCO, se tiver alguém aqui do PCO, sinto muito, lamento, né? Eles são adoradores do Stalin, e aí eles fazem várias postagens LGBT-fóbicas, que parecem muito postagens de grupo bolsonarista. Numa manifestação pró-Lula, na eleição passada, o PCO bateu em gente do PSDB, que estava lá com a camisa do PSDB. Enfim. Então, bom. E aí a gente tem também, a gente pode pegar um outro lado, né? Um período nos Estados Unidos, que me fugiu o nome desse período ali na meada, né, pós-guerra, ali no pós-guerra, o macartismo, né? Que é a perseguição a para usar o termo do Freud, né, um pavor, assim, pânico, né, uma angústia pânica, um medo pânico do comunismo, que faz com que haja uma perseguição cruel, né, agressiva em vários sentidos, né, agressiva no sentido de prender gente e bater, agressiva no sentido de expulsar. Várias pessoas foram expulsas dos Estados Unidos, vários estrangeiros que eram americanos, que já tinham cidadania americana, foram expulsos por serem comunistas, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. Como que é inerente da raça humana sentir uma necessidade de entrar para se opor a outros, assim, independente de... Não existe nada inerente à raça humana. Da cultura. A pergunta da Lorena é se seria inerente ao humano a tendência aos grupos. Se você tirar a raça e tirar o inerente... Parece que é inerente à cultura, né? A cultura a sociedade, por definição, ela inclui lastro, né, social, formação de grupos. Do jeito que a gente analisa, vocês estão falando desses grupos que se formam, seja eles políticos ou religiosos, desde os primórdios da existência humana, a gente vê grupos querendo se opor a outros, ou convencer um ao outro, ganhar um do outro o direito de estarem certos, ou de estarem certos. Sim, e isso acontece no nível civilizado, político, e pode acontecer no nível, né, agressivo, extremamente violento, né? Só colocando o pessoal que não escutou, a pergunta da Lorena é sobre essa tendência dos grupos formarem grupos se juntando contra outros grupos. Isso. Aí, eu estou respondendo aí, a gente pode formar grupos, por exemplo, vamos pensar em partido político, né? Eu posso politicamente tentar persuadir as pessoas que, né, meu ponto de vista está certo. Agora eu posso usar da violência. E aí eu acho que isso não é inerente da natureza humana, mas da cultura, né? A formação de grupo, né?
desde que a sociedade, se a gente pensar nessa coisa meio mítica, que é a formação da sociedade, eu digo origem da sociedade, eu digo mítica porque ninguém tem exatamente, não, olha, formou-se a sociedade assim, tal dia, né, aconteceram tais e tais, ninguém tem isso, né? Então fica meio mítico, mas a gente pode pensar, né, houve um momento em que essa coisa chamada sociedade, cultura, foi se formando, e sim, desde o princípio ela se dá por formação de grupos. A gente pode pensar que ali no princípio já vai formando dissensões, né? Que não tem havido um grupo, né? Um grande grupo humano unitário, né? Sim, toda a humanidade formando um grupo, né? Dando as mãozinhas, aí cantando canções. O Freud, tanto em Totem Tabu quanto em Mal-Estar na Civilização, ele faz uma leitura interessante de que o ser humano, e aí eu já estou fazendo a leitura meio lacaniana desses dois, mas o ser humano, por nascer prematuro e frágil, ele não sobreviveria sozinho. Não sobrevivendo sozinho e percebendo isso muito facilmente, porque ele não tem as presas que o tigre tem, ele não tem o tamanho que o elefante tem, ele não tem a velocidade, ou seja, ele sendo talvez o bicho mais improvável na natureza, ele precisou... Nós somos um animal fracassado. Nós somos um animal fracassado. Eu não sei nem como é que a gente para em pé com um pezinho tão pequeno, um corpo, né? Então, assim, proporcionalmente, nós somos um animal Quando você olha para a elegância de um felino, né? Lidando com o espaço, o próprio corpo, né? Nós somos uma aberração, atrapalhados. E aí, o que o Freud elabora é que, diante dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade humana, restava ao ser humano, esse animal impossível, esse corpo fracassado, superar em alguma outra medida. E essa superação vem desse agrupamento que levou à ideia da cultura, linguagem, etc., que fez, no final das contas, com que a gente superasse a deficiência, né, essa impotência desse corpo. Agora, é interessante observar a ideia de que, no final das contas, e aí por isso que eu estou falando que estou fazendo uma leitura já lacaniana, que é como se, assim, não fosse a falta, não fosse a fragilidade, não fosse a impotência, não fosse a morte, talvez a gente não teria se agrupado para matar os outros, né? Então, assim, de algum modo a gente se agrupou para não morrer e para poder inventar formas de matar. É curioso esse movimento. Nós nos tornamos a humanidade, essa coisa civilizada, né? Nós somos a maior máquina de matar, a única espécie que dá para chamar de uma máquina de matar. Inclusive, pegando o mal-estar especificamente, eu gosto quando o Freud fala sobre as 3 formas de sofrimento que nos afligem. Ele vai falar a primeira, que advém da natureza, um terremoto, um maremoto, frio, calor extremo, etc. A segunda, que vem da fragilidade do nosso próprio corpo, um vírus, uma bactéria, um fungo, a possibilidade de um câncer, ficar doente. E a terceira e mais potente que a gente inventou, que advém da cultura. Ele diz que é a mais potente, não sei se ele diz que é a mais inaceitável, porque a gente pensa nas forças da natureza que estão acima do poder humano, de controle, elas acontecem, terremotos existem, não se sabe como parar um furacão, né? O que vem do corpo, né, a gente tem tratamentos, mas para várias coisas não há tratamento, e morre-se de qualquer jeito. Mas a que mais mata... Mas a mais inaceitável é a que provém da relação social, a relação com o outro, porque a gente produziu isso. A cultura é algo que a gente mesmo produziu. As regras para se relacionar socialmente, em grupo, a gente construiu. E a gente não sabe inventar regras, parece, né, que evitem sofrimentos que poderiam ser evitados, né? Há uma série de sofrimentos que poderiam ser evitados, né? No fim do mal-estar na civilização, Freud pensa numa coisa impossível, né? Que seria uma grande, sei lá, um grande congresso mundial em que a humanidade tornasse permitido todas as proibições legais ou culturais que fossem desnecessárias. Vamos ficar só com aquilo que é necessário, porque tem um monte de proibição legal, né, jurídica ou cultural, que só produz sofrimento, ela não tem mais função, né, de estruturante na sociedade. É um sonho freudiano, uma divagação, né? Não é possível isso. Agora, antes de passar para a próxima parte, queria só voltar nessa parte aqui do Freud. Quando o Freud fecha aí falando sobre
a ideia de que as concepções científicas, se algum dia, o que nunca vai acontecer, durante a pandemia, eu fiquei escrevendo uns textos sobre a pandemia, porque a pandemia motiva a gente a escrever sobre a pandemia, e era sobre essa coisa do antivacina, e eu achei interessante, porque o que eu escrevi ali, elaborando a partir disso, é que, primeiro, a ciência ela não tem as condições necessárias para alcançar tamanha importância para a massa, como as religiões têm, porque falta à ciência a base principal, que é a certeza. Porque como a ciência é fundada pela ideia de hipótese, a hipótese é apoiada pela dúvida, a hipótese não faz o laço que a massa precisa. Não é tão apaixonante. Não é tão apaixonante. Assim. O que faz laço é a ordem da certeza, que é delirante, que é o ideal absoluto, que é creia porque existe. Né? Não tem que fazer sentido. Creia porque é absurdo. Creia porque é absurdo, perdão. Creia porque é absurdo. Essa é a lógica. Então, assim, a ciência nunca vai alcançar o lugar da religião ou do exército. Acho que isso é uma coisa importante, né? O próprio fato de o Freud dizer que o líder, né, desses agrupamentos que a gente está vendo que é um grupo meio de grupo terror, né, grupos tendendo para um fundamentalismo de qualquer ordem, né, que é preciso um líder que demonstre, ele seja intrépido, corajoso, que não vacile, ou que ele passe a imagem, né? Tem alguém que vacila, aliás, ele não precisa ser isso tudo, ele precisa convencer as pessoas de que ele é isso, né? Por isso, no texto Televisão do Lacan, naquele livrinho Televisão, ele fala do triunfo da religião. Ao final, a religião vai triunfar sobre a ciência. Tem um texto, né? Tem um livrinho aí da Kozak Naif que se chama O Triunfo da Religião. Uma conferência do Lacan em que ele defende a ideia, a psicanálise vai desaparecer da Terra. Tudo vai desaparecer. E ficará a religião. É a aposta do Lacan. Ele tem os argumentos lá. Nesse ponto que ele estava falando, não sei se passou, eu cheguei atrasada aqui, ou se era assim nessa próxima parte, que o Freud fala aqui nesse livro que tanto o exército quanto a religião ele tem um viés de pai, né? Paterno, assim sempre tem também, né? De pensar isso. Sim. Tem um líder que representa um pai ali, amoroso ou punitivista. Não, essa observação é interessante, veja, como vocês chamam isso? A Brenda está apontando isso, que a ciência não tem um pai, como tem, por exemplo, a religião tem Deus Pai, Moisés, tem, né, o exército tem a ideia, de algum modo, de um pai, né, o general, o tenente, de uma hierarquia. Realmente, na ciência, não tem nada dessa ordem. Quando na ciência, né, a gente diz assim, não vale argumento de autoridade. É a primeira coisa que a gente diz, não vale argumento de autoridade. Alguém pode questionar, sei lá, o Einstein, né? Se tiver consistência, o que ele está colocando ali, derruba-se Einstein. Imagina alguém virando para um cientista e falar assim, quem é que você ousa questionar as teorias de Einstein? Ué, qualquer um pode questionar as teorias do Einstein. Então, na ciência, a primeira coisa, inclusive quando, por exemplo, um professor, ele entra na sala de aula e usa argumento de autoridade, eu posso falar que eu sou doutor nisso, a primeira coisa que um bom aluno vai dizer é um doutor não diria isso jamais. Com Freud, né, complementando, a gente pode falar, né, que falta essa figura autoritária, essa figura de autoridade, né, que as massas precisam. Ótima observação, exatamente isso. E até, né, quer dizer, uma coisa liga a outra, quer dizer, então falta esse líder, né, grande autoridade, esse grande pai, e falta certezas, né? Só um grande pai, alguém que encarne a autoridade, né? Eu sou a própria autoridade, né? Essa é a figura do líder. Só esse pode bater a mão na mesa e dizer, é assim. Na ciência, se tiver acontecendo algo dessa ordem, está muito errado. Né? A gente vai ter, sei lá, se a gente pesquisar um pouquinho, né, falar em ciência, a gente vai descobrir dentro da ciência, né, histórias, por exemplo, de alguma coisa que foi quase dogmatizada, ou dogmatizada por algum tempo, que não caía porque foi tratada no nível do dogma, né? Da certeza. Alguém online quer comentar alguma coisa? Podemos passar para o próximo? Falem, pessoas. As pessoas estão todas quietinhas. Jordana está quietinha, Zélia está quietinha, Ele está quietinha, estou quietinha. Os presenciais estão ativos, vocês estão... Quietinhos. Então vamos para entrar no próximo. Oi, Marta, diga. Não, é isso, estou acompanhando.
Só Tá quietinha. Estou só quietinha. Aí vamos entrar no capítulo 6, outras tarefas e direções de trabalho. Vamos ver do que se trata isso, né? Até agora, investigamos duas massas artificiais ou estáveis, né, o exército e a religião, e verificamos que elas são dominadas por dois tipos de laços afetivos, dos quais aquele com o líder parece ser, ao menos no caso delas, mais determinante, mais primário, né? A ligação com o líder é mais determinante que a outra ligação, a ligação com indivíduos da massa, né? Com indivíduos da massa. O primário é a ligação com o líder, o secundário decorre da ligação com o líder, a ligação com os indivíduos da massa entre si. Mas ainda resta muito a investigar e a descrever na morfologia das massas. Teríamos que partir da constatação de que um simples grupamento não constitui ainda uma massa, enquanto aqueles laços libidinais, né, não se estabelecerem nele. Mas também admitir que em qualquer agrupamento surge com facilidade a tendência para a formação de uma massa psicológica. Só o agrupamento, né, eu posso ter, sei lá, um monte de gente num ponto de ônibus, né? Uma cena que se vê muito no Brasil, infelizmente. Né? Ele está dizendo, gente, não é um ajuntamento de gente, ele está dizendo, tem uma tendência ali para surgir um fenômeno de massa psicológica, né? Mas parece que é difícil que só o ajuntamento, né, explique uma formação de uma massa psicológica, tal qual a gente vem estudando aqui. Deveríamos dar atenção às massas de tipo diversos, mais ou menos estáveis, né? Tem as mais estáveis e as menos estáveis, que se formam mais ou menos espontaneamente, e estudar as condições de sua gênese e de sua decomposição. O que deveria nos ocupar, acima de tudo, é a diferença entre massas que têm um líder e massas sem líder. De novo, né, dois exemplos muito bons, né? O junho de 2013 no Brasil e o outubro de 2019 no Chile, né, pela convulsão social chilena, começa porque as pessoas estavam reclamando por aumento do transporte público, as duas. Do Brasil era 20 centavos, né? Aí, de repente, começou uma coisa assim, não são só os 20 centavos. E aí uma coisa dispersa ali, quer dizer, aquelas massas de 2013 não foram, uma coisa depois a gente olhar no que aquilo deu, mas elas não surgiram porque um líder, porque teve um líder, né? Não foram. E no Chile 2019 também não foi por isso. Elas se formaram e, de repente, por exemplo, no Chile começou a se formar esses agrupamentos, né, que virou uma grande massa, um grande movimento, por conta do preço do transporte, e num dado momento lá, né, essa massa foi se organizando, surgem algumas figuras que são meio que representativas, mas um grande líder não surge, mas a Marta tinha até perguntado, né, num dado momento, o que está unificando esse grupo é a ideia de que é uma coisa muito forte que surge ali, que não dava para aceitar mais a Constituição em vigor, que era a Constituição elaborada e aprovada no governo Pinochet, na ditadura Pinochet. Mas, veja, né, a gente pode chamar esse grupo de agrupamento sem líder, né? O Freud está com... Né, a gente teria que ficar de olho nisso, né? O que é uma massa com líder e o que é uma massa sem líder. É que o Freud não conseguia imaginar essas mobilizações que houve, tanto da 2013 aqui, como no Chile, como essas movimentações que foram mobilizações pela internet, né, Wall Street, a Praça Tahrir e tal, que foram mobilizações pela internet. O Freud não conseguiria imaginar essas mobilizações que eram de lideranças completamente descentralizadas, né, nunca, em comum, elas não tinham líder, mas acho que foi um fenômeno muito particular, né, e que surgiria assim, muito tempo depois do Freud, né, não tinha internet na época. Então, acho que teria que dar uma ajustada, porque foram movimentos que tiveram isso em comum, não tinha liderança, era uma coisa descentralizada. A gente tem que pensar também, né, Marta, que dá para, né, nesse reajuste, né, que a gente teria que fazer de Freud, dá para se pensar em algo que ele não levou em consideração agora, que é
eu citava o Cioran há pouco, falando de apaixonamento por ideias, né? Então, de ligações libidinais, eu posso ter uma ideia que me é muito cara, né? Que é mais cara, às vezes, né? Do que a vida, né? Eu vi hoje nesse acontecimento aí não é submarino, né? O submersível, né? Tinha um homem lá, cada um ali tem uma história. Tinha um homem lá que era considerado um aposentado da Marinha Francesa, né? Um dos maiores especialistas no incidente do Titanic, né? Ele é respeitado na comunidade científica, né? Ele virou um estudioso e a filha dele falava ainda pela manhã, quando era bem provável que tinha morrido, mas não tinha se confirmado a morte. Ela dizia assim, olha, ele era apaixonado por isso. Isso, no caso, é um saber, né? Ele não era apaixonado por, né? Não é uma paixão por um líder, é um apaixonamento pelas ideias, pelo campo do saber, né? Que tinha mais de 30 vezes. Ele foi mais de 30 vezes aonde está o Titanic. E aí ela dizia assim, que uma coisa que consola é isso, que ele deve estar morto, mas ele estava exatamente onde ele queria estar. Né? E aí é um apaixonamento por né, tá muito no campo intelectual e não né? Mas a gente pode pensar, né? O problema é que o Freud aqui, até aqui pelo menos, é muito separado para ele, né? O campo racional, pensar, atividade de pensamento, né? A razão com isso que ele está chamando de investimento libidinal, né? Com os afetos, né? E razão e afeto não são coisas tão separadas assim, né? Mas, de fato, né? O Freud não... Eu fico pensando se até a época do Freud tinha tido algo dessa ordem, de algum tipo de movimentação, porque o Freud ele presenciou muitas guerras, ele presenciou a Primeira Guerra Mundial, inclusive, nessa altura aqui, né, já, crescimento do antissemitismo, mas, de fato, eu não sei se ele chegou a presenciar, não sei mesmo, alguma coisa dessa ordem que você está falando, Marta, de um agrupamento, aparentemente sem líder, se juntar e transformar em uma coisa tão grande. Eu não sei se algo dessa ordem até então, ou se é da nossa época, se precisava ter inventado a internet para isso acontecer, porque o agrupamento, meio que o líder virou a internet, né? O líder virou o algoritmo. Eu acho que o grande líder mundial hoje é o algoritmo. Outro dia, achei interessante, eu adoro conversar com criança, porque criança, sobretudo na período de latência, tem umas teorias maravilhosas. Aí a criança estava falando sobre esse negócio de guerra e tal, perguntou assim, quantas guerras tem no mundo? Aí, por acaso, eu sei essas informações. Falei, nesse momento tem umas 7. E por que não tem, assim, um grande imperador para o mundo todo? Porque aí, se tiver um grande imperador para o mundo todo, ninguém vai ter guerra. Eu falei, olha, tem 49, né, ditadores, imperadores no mundo, não resolveu muito. Não, mas 49 é muito, mas se tiver um... Aí eu só queria saber quem que ia ser um. Aí eu achei engraçado, falei, mas quem que ia ser esse um? Não, pode ser uma, para te agradar, pode ser uma. Eu falei, uma também não me agrada. Mas então, assim, é engraçado isso, a gente pensar, o algoritmo talvez seja o líder mais poderoso que já existiu. Se bem que a gente vai embrenhando por isso, né, Marta? A coisa do algoritmo, e tem uma coisa, o algoritmo, ao mesmo tempo que ele determina, ele é determinado por uma leitura que ele faz de qual é a onda, né? Qual é a onda agora, né? Eu não sei se vocês viram... O algoritmo não tem moral, né? Ele tem uma ideia, uma moral, alguma coisa... Né? O algoritmo ele serve para fazer, né, eu estou falando leigamente, né? Fazer uma leitura do que é a onda e fazer a onda ficar maior, né? É assim que o algoritmo opera. Eu estava até pensando aqui, eu mandei deixa eu achar aqui, cadê? E sim, né? Quando a gente pensa nessa coisa do algoritmo que captura uma onda e torna essa onda mais potente, a teoria do Freud aqui, ela tropeça, né? Eu fiquei pensando, eu até achei muito estranho hoje, eu não sei se vocês viram, um cara processou... Onde que eu mandei aqui? Daqui a pouco eu acho. Ele processou o ChatGPT, porque a inteligência é um médico em São Paulo, não sei se vocês viram, o ChatGPT fez alguma coisa na colagem de informações que escreveu um texto, você viu?
né? E- Mais de 100 erros médicos. de mais de 100 erros médicos e acusações de assédio, enfim, como se o cara fosse um criminoso com mais de 100 crimes, e o cara, coitado, não fez porcaria nenhuma. Só que como a velocidade da informação produzida pela inteligência artificial também é proliferada numa velocidade enorme, em pouquíssimo tempo a internet toda tinha informações em todos os sites dos supostos crimes que nunca foram cometidos por esse médico. Vocês viram isso? Eu fiquei pensando, falei, gente, que assustador. Tá no UOL. Tá no UOL, né? Eu acho que eu mandei para você. Uhum. Eu achei uma coisa mais assustadora. Imagina, Marta, um dia você entra na internet e descobre que você é serial killer, né? Aparece lá, Marta, 15 casos porque, de algum modo, a inteligência artificial... E uma massa na sua porta protestando. E uma né? massa na sua porta protestando. Pensa a vida desse cara. É o primeiro caso de processo contra a inteligência artificial. Mas pensa o dano, porque como é que você limpa isso da rede agora? Nunca mais você limpa isso da rede, né? Entrou para a rede, acabou. Já pensou, gente? Qualquer um aqui pode acontecer isso? E também quem responde, né, criminalmente por isso, porque é uma inteligência artificial. Tá falando? Fala de novo, Jordana. Não, e assim, quem responde por isso criminalmente, já que estamos falando de uma Sim. inteligência artificial. A gente está numa grande discussão sobre isso. Né? Então, quem responde por isso? Né? Se é uma inteligência artificial, quem responde por isso? Claro, as empresas, o conglomerado de empresas que criaram, que é um conglomerado mesmo, é muita gente. Quem responde pelo algoritmo também, né? Uma discussão. Realmente, aqui, ó, vou mandar para vocês aqui, ó, inteligência artificial erra e acusa médico de 100 assédios, foram assédios. Ele tem 40 anos de profissão, com quase 40 anos de profissão, a carreira dele, de repente, eu vou mandar, é assustador. Vou mandar agora. São Paulo. São Paulo. Mandei aí no grupo da Travessia, dê uma olhada, é Sim. assustador. Vamos fechar? Vamos chegar 6 pelo menos no fim do parágrafo aqui, né? Então, o que deveria nos ocupar, acima de tudo, é a diferença entre massas que têm um líder e massas sem líder. A gente teria de verificar, né, se as massas com líder são as mais primordiais e mais completas ou mais duráveis, né? Se nas outras ele não pode ser substituído por uma ideia, né, que avança, uma abstração, estado para o qual as massas religiosas, com seu chefe intangível, constituem já uma transição. Aquilo que eu falava de Cristo, né? Cristo é meio que uma persona, mas ao mesmo tempo ele é abstrato. Então ele não é uma ideia também, não é uma abstração, né? Então Cristo já seria um meio termo entre uma ligação libidinal, né? Um apaixonamento por um líder e um apaixonamento por uma ideia. Interessante isso. Uma tendência comum, desejo partilhável por um grande número de pessoas não pode fornecer tal substituto. Essa abstração poderia, por sua vez, essa ideia, né, poderia, por sua vez, encarnar-se mais ou menos perfeitamente na pessoa de um líder secundário. Olha, aqui ele já coloca, né, a possibilidade de ter uma ideia que é o primordial, sei lá, a ideia de amor ao próximo, né, como primordial, e o líder sendo uma figura secundária, não um pouco importante, mas secundária. A gente poderia pensar, se a gente pensar mais em Cristo como uma ideia e não como uma pessoa, a gente poderia dizer que Cristo é o condensador de libido que faz os cristãos se ligarem uns aos outros, mas que tem líderes secundários que são importantes, né, para o cristianismo, para o catolicismo, né, o Papa, não sei nem se o Papa, né, quanto o Papa tem desse poder condensador hoje, mas a gente pode pensar na igreja protestante, nos líderes paroquiais, eu posso falar isso, da igreja protestante, os líderes regionais, né, pastor da sua comunidade, né? Então ele está colocando aqui já uma outra possibilidade, né? De o líder poder ser secundário a uma ideia, né? No caso do exército, a gente teria que talvez aprofundar essa investigação, né? O general, ele é o líder fundamental, ele é o que primordialmente faz a ligação do grupo,
Ou a pátria seria uma ideia, uma abstração, e o general uma figura, né, o líder aí seria secundário. Não tem resposta para isso, né? Essa abstração poderia encarnar-se no líder secundário, digamos, e da relação entre ideia e líder resultariam interessantes variedades, né? Haveria uma relação entre conceito, ideia, pensamento e o líder. O líder ou a ideia condutora poderia tornar-se negativo também, olha só, por assim dizer. O ódio a uma pessoa ou instituição determinada poderia ter efeito unificador e provocar ligações afetivas semelhantes à dependência positiva. Olha, uma ideia a um líder, o ódio a uma ideia ou ódio a um líder pode produzir uma coesão também. A gente viu muito claro aí nas eleições como que muita gente votou no Lula por ódio ao Bolsonaro, e o que o Bolsonaro representa como ideia, e muita gente votou no Bolsonaro porque tem um horror ao líder Lula ou às ideias que ele representa, ou que supostamente representa, né? A gente pode pegar esse grande caso assim, né, de uma massa de milhões, né, que é o nazismo, né? Se a gente tirar do nazismo a figura do judeu, o nazismo faz assim, ó, ele cai, aquele edifício cai, porque é fundamental, né, o ódio ao judeu e a figura uma coisa que eu chamo a atenção que sempre a figura do judeu, eles fundiram o judeu com o bolchevique, né, o comunista por excelência, o revolucionário comunista. Então, mas se a gente tirar sobretudo, né, se a gente for pegar, pensar, o que é mais primordial é o ódio ao judeu, né? Então, né, movimentos como o nazismo param de pé por uma ligação negativa, né, a algo, né? No caso, não era exatamente um líder, que o judaísmo não tem um líder, né, mas era um ódio ao judeu como ideia, né, o que o judeu representa, enfim. Não era só o judeu como ideia, é complexo, né? Porque era o judeu como pessoa física também. Um judeu, para um nazista, era alguém que adoecia a sociedade que não tinha cura. Porque a visão nazista e racialista ali era algo inerente ao judeu que é ruim, né? Mas, enfim, né, ele está chamando aqui a atenção para o efeito unificador pela via da negatividade, né? O nazismo é um bom exemplo disso, né? O nazismo não tinha muito bem uma ideia de mundo. A ideia de mundo dele se baseava na eliminação dos judeus. O mundo perfeito, o Reich, né, que, segundo Hitler, iria durar 1000 anos, o fator de coesão era eliminar os judeus e o judaísmo e permanecermos desinfectados do judeu e do judaísmo, né? A ideia crucial do nazismo, né? Caberia perguntar também se o líder é realmente indispensável para a essência da massa e outras coisas mais. E aí a gente volta na quinta que vem, dia 29, para terminar esse capítulo. E o próximo? E o próximo, provavelmente, a gente vai entrar no 7, que é a identificação. Agora, um dos pontos que eu achei mais interessante, que eu até anotei aqui, que eu acho que vale a pena pensar, será que o algoritmo é um grande líder mundial? Realmente fiquei pensando nesse negócio. Eu não sei qual que é o lugar do algoritmo nessa história de líder e massa e movimento, mas acho interessante. Tem que pensar isso. Bom, vou parar a gravação aqui, gente. Boa noite. Boa noite. Lembrando, então, dessa vez a gente não vai pular 15, fica na próxima quinta-feira. Tá bom? Boa noite para quem está online. Vou fechar Tchau, aqui. pessoal. Beijo.